Cacique Raoni, ele se encontrou com o presidente Lula. Aliás, foi agora há pouco, Raniele. Amadeu, ainda está acontecendo esse encontro lá em São José do Xingu, Mato Grosso. Lula chegou há pouco tempo e está participando dessa cerimônia na aldeia indígena Piaraçu. E agora há pouco, antes de entrar ao vivo, estava acompanhando o Cacique Raoni, falou com Lula sobre eleições, pedindo que ele já escolhesse um sucessor dele para que fosse eleito em 2026, já inclusive colocando ali Lula fora desse cenário, coisa que a gente não vê nesse momento. E também falou sobre a possibilidade de exploração do petróleo na margem equatorial. O cacique disse que isso pode ter graves consequências para o meio ambiente. Disse que sabe do interesse do presidente, mas o aconselha a não fazer. Vamos ver. Presidente, eu venho pensando no trabalho, eu venho falando sobre nós indígenas desde há muito tempo. Eu sempre tive a oportunidade de falar com autoridades e outras autoridades desde muito tempo, falando sobre o meu povo, sobre os nossos problemas, sobre nossa terra. Eu estou fazendo isso até hoje. Eu quero aqui pedir para o senhor, essas coisas, na forma como estão, garante que a gente tenha o meio ambiente, a terra com menos poluição e menos aquecimento. Se isso acontecer, eu sou pajé também, eu já tive contato com os espíritos que sabem do risco que a gente tem de continuar trabalhando dessa forma, de destruir e destruir e destruir, que podemos ter consequências muito grandes que não podemos conseguir parar. Então é isso que eu tenho para falar para o senhor agora. Então a fala do cacique Raoni ao presidente Lula. Professor Vila. Falar o quê, né? O senhor Raoni, o cacique Raoni, é uma pessoa muito conhecida há décadas no Brasil e fora do Brasil, respeitada a liderança indígena, devemos respeito a ele. Agora, com relação à exploração, não na Amazônia, mas na margem equatorial do petróleo, nós estamos falando da plataforma submarina, como falávamos antigamente, não tem uma relação direta com a conservação da Amazônia, como nós já sabemos. Nós já estamos no mês de abril, Amadeu. Cadê a licença ambiental do IBAMA? Para o bem ou para o mal? Não vai ter licença? Vai ter licença? Nós estamos falando, no mínimo, desde o início do governo Lula. É inacreditável e inaceitável. Agora, é a opinião do cacique, porém, os especialistas e a história da Petrobras demonstram justamente o contrário. É possível, sim, a exploração em bases que respeitem o ambiente e que possibilitem grandes recursos econômicos para estados da região Nordeste e da região Norte. Olha, a gente entende que os povos originários do Brasil, representados nessa fala do cacique Raoni, têm sido historicamente, ao longo dos séculos, vítimas de escravidão, de exploração, de mortandade, inclusive por doenças trazidas pelos povos europeus. Então, eles têm ali um histórico que os permite essa fala desconfiada, uma fala que tem pouca informação científica nela. Eles trazem os saberes da terra, os saberes espirituais deles, que a gente tem que respeitar e ouvir com atenção. Mas o professor deu a letra. É o seguinte, com todo respeito à história desses povos originários, que de fato tem todos os motivos do mundo para desconfiar de um tema como esse, mas é seguro. E outra coisa, os povos originários, o cacique Raoni representando eles também são muito influenciados pelo discurso que é proferido por ambientalistas mais radicais, inclusive ligados à ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e ao comando do IBAMA, que é o conservacionismo sem exploração sustentável. Não só da margem equatorial, mas da própria floresta. São maneiras de ver o uso do meio ambiente. Explorar com sustentabilidade
ou não tocar, que é o conservacionismo, que ele representa nessa fala. Mariano? Não tem muito o que complementar o que eles falaram, mas com relação à questão política, eu acho que concordo com o professor, o governo está perdendo tempo, o IBAMA, na realidade, e o Ministério do Meio Ambiente, eu acho que deve fazer essa alteração, inclusive, na presidência do IBAMA, para que essas licenças possam ser realizadas, né? Aliás, quem está perdendo tempo é o Brasil, né, França? Justamente, Amadeu, o exemplo da Guiana está aí. A Guiana que utiliza uma tecnologia da Petrobras. E até o momento a notícia que se tem da exploração da margem equatorial na Guiana não é uma experiência que tenha causado grandes prejuízos ambientais, Mas o discurso do Cacique Raoni é o esperado. Eu me surpreenderia se ele tivesse outro discurso, assim como outros representantes dos povos originários, mas é muito importante essa exploração para todo o Brasil. E se esse dinheiro que for arrecadado com a exploração da margem equatorial realmente for bem utilizado para os estados que fazem parte dessa margem equatorial, pode ser, inclusive, que esse recurso destinado à proteção do meio ambiente, à contratação de mais brigadas, de mais agentes, uma revitalização desses órgãos de defesa do meio ambiente que estão desmantelados desde a gestão anterior, pode, inclusive, ser benéfico para esse arcabouço de proteção ambiental. Resta que esse dinheiro, com a exploração, seja, claro, bem utilizado. Alguns momentos na vida são inesquecíveis.